Olá! Recursos do Fundeb poderão ser usados para custear a permanência de crianças de até 3 anos em creches privadas. Isso é o que prevê uma proposta em debate na Comissão de Assuntos Econômicos. Fundeb é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais de Educação. No Brasil, crianças de 0 a 3 anos só precisam ir para a creche se a família quiser. Mas a lei diz que os municípios são obrigados a atender a demanda, o que ainda não acontece. Segundo o IBGE, quase 70% das crianças brasileiras nessa faixa etária não estão em creches públicas. Agora estou sem trabalhar para cuidar delas porque não tem creche. A Maria Diamantino só conseguiu vaga para a filha depois de entrar na justiça. Eu entrei com recurso, pela Defensoria Pública, aí que foi para o fórum, aí que eu consegui. Demorou 1 ano e 3 meses. Uma das metas do Plano Nacional de Educação é o atendimento de pelo menos 50% da procura por vagas até 2024. Uma proposta que está em debate aqui no Senado prevê o repasse de recursos do Fundeb para que creches privadas possam atender crianças que não conseguiram vagas em creches públicas. De acordo com a proposta, esse repasse seria feito como uma espécie de vale-creche a ser concedido a famílias de menor renda. De acordo com o texto, se os recursos do Fundeb forem insuficientes, a União deverá fazer a complementação. O projeto prevê ainda que as creches privadas que participarem do programa deverão ser cadastradas e poderão ser fiscalizadas e avaliadas pelo poder público. Garantir a qualidade do ensino superior. Esse é o objetivo de um projeto que está na pauta da Comissão de Constituição e Justiça. A proposta proíbe a concessão de liminares que mantenham em funcionamento cursos fechados pelo Ministério da Educação. De 2009 para cá, 548 cursos superiores foram fechados pelo Ministério da Educação porque não foram bem avaliados. Além dos exames que analisam o desempenho dos alunos, são feitas avaliações que qualificam a estrutura da instituição de ensino e verificam se o curso preenche os indicadores de qualidade da educação superior. Antes de um curso ser fechado pelo Ministério da Educação, é concedido um prazo para que a instituição de ensino superior corrija as falhas e as irregularidades. Se mesmo assim o problema não for resolvido, o Ministério pode suspender temporariamente o curso ou até descredenciar a instituição de ensino. O problema é que muitas vezes as instituições de ensino superior entram na Justiça e conseguem continuar funcionando por meio de liminares concedidas pelos juízes. O projeto do senador Fernando Bezerra Coelho proíbe que liminares na Justiça possam manter funcionando cursos de nível superior que foram fechados pelo MEC. Para essa especialista, a educação é um bem público e não pode ser colocada em risco por meio de liminares. Essa má compreensão dos juízes sobre o campo da educação, sobre seus objetivos, a educação como bem público, a educação como um valor social muito importante, essa pouca compreensão é que leva a que os juízes venham desempenhar um ativismo judicial, se contrapondo às políticas públicas que são estabelecidas para a educação superior e que eu considero bastante nefasto na maioria das vezes. Neste ano, o Congresso Nacional não aprovou nenhuma emenda à Constituição, mas em 30 anos de vigência, a Carta Magna Brasileira já recebeu mais de 100 alterações. Confira na reportagem de Soraya Mendanha. No dia 5 de outubro de 1988, nascia a 7ª Constituição Brasileira. Foram 20 meses de intenso debate envolvendo parlamentares, entidades representativas e cidadãos. O documento marcou a abertura democrática do país e a garantia de direitos sociais. De lá para cá, os parlamentares já fizeram 99 alterações na Carta Magna. A gente não encontra nenhuma outra Constituição democrática do mundo que tenha um número de alterações tão grande como esse, né? Nós temos aí mais de 3, quase 4 alterações da Constituição por ano. A gente pode dizer que o Congresso Nacional esteve alterando a Constituição durante todos esses 30 anos. Neste ano de 2018, não houve nenhuma emenda constitucional. Isso por causa da intervenção na segurança pública
República do Rio de Janeiro. É que, pelo artigo 60 da Carta Magna, o texto não pode ser alterado na vigência de intervenção federal. Atualmente, 149 propostas de emenda à Constituição estão paralisadas no Senado e 57 na Câmara dos Deputados. Todos os outros anos, desde 92, quando foi aprovada a primeira emenda constitucional, a Constituição foi alterada de alguma forma. Entre 1 e 8 alterações na Constituição, nós tivemos todos os anos de 92 a 2017. Além das 99 emendas que tramitaram regularmente no Congresso Nacional, em 1993 foi feita uma revisão no texto promulgado 5 anos antes. O resultado foram 6 mudanças na Carta Constitucional, que são contadas à parte das demais. Se é verdade que a Constituição foi muito alterada, o seu núcleo foi praticamente mantido nesses 30 anos. E uma das razões dessa alteração, como eu tinha comentado, é que a nossa Constituição é muito longa e ela trata de uma série de temas. Então, às vezes, para modificar algum aspecto da legislação, você tem que mudar a Constituição, né? Porque esse assunto está constitucionalizado, diferentemente do que ocorre em várias outras democracias do mundo. Gilberto Guerzoni aponta uma possível solução para diminuir a quantidade de emendas à Constituição. No ponto de vista técnico, seria buscar desconstitucionalizar o máximo de assuntos possíveis, né? Ou seja, a gente tirar da Constituição tudo aquilo que não é tipicamente constitucional. Mas essa é uma questão política. Os deputados e senadores se consideram mais seguros quando a matéria é introduzida na Constituição. É um pouco o temor da lei, o temor da medida provisória, um temor grande de que, tirando a matéria da Constituição, o governo possa legislar sobre o tema por medida provisória. A legislação brasileira classifica o mel e seus derivados como produtos de origem animal. Mas um projeto aprovado pela Câmara dos Deputados e agora em análise no Senado quer modificar isso. No Brasil, a mesma lei que regulamenta a fiscalização de açougues, peixarias e laticínios é usada na fiscalização do mel de abelha e seus derivados, como a cera e o própolis. A proposta aprovada pela Câmara, de autoria do deputado Alceu Moreira, quer que o mel obedeça a normas específicas de fiscalização, a serem criadas depois em regulamento. O quadro funcional do Ministério ele é formado por auditores, fiscais, né, e técnicos que fizeram concurso, tal, mas não que estejam com afinidade dentro da nossa cadeia produtiva do mel. O mel é um produto feito a partir do néctar das flores. Mas como ele contém substâncias produzidas pelas próprias abelhas, o projeto de lei que veio da Câmara queria classificá-lo como um produto de origem mista, animal e vegetal. O problema é que isso ia trazer complicações para as exportações, já que muitos países não reconhecem essa classificação. E mais da metade do mel produzido no Brasil é exportado. Das 37 mil toneladas de mel produzidas no Brasil no ano passado, 20 mil foram exportadas. Em todo o país, existem cerca de 350 mil apicultores, mais de 90% deles na agricultura familiar. O maior problema de se classificar o mel como produto misto é perder o mercado brasileiro. Hoje, nós somos o terceiro maior exportador de mel do mundo. Você imagina se o nosso mel tiver que ser reclassificado, tirar de mel produto natural para passar mel produto misto. O próprio Ministério da Agricultura terá que fazer uma nova normativa. E quanto tempo o Ministério da Agricultura vai demorar para fazer uma normativa? Uns 2 anos? E o que o produtor vai fazer com esse mel durante 2 anos? A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária aprovou o relatório da senadora Regina Souza, retirando a expressão origem mista do projeto. Também saiu do texto a necessidade de se criar novas normas de fiscalização. A proposta ainda será votada na Comissão de Assuntos Sociais, antes de seguir para o plenário. O presidente da Câmara Setorial do Mel lembrou que a lei que permite a comercialização de produtos artesanais por todo o país, sancionada mês passado, já vai facilitar a vida do pequeno produtor. Ela vai ter uma regulamentação, mas o produtor já podendo comercializar o seu produto, né? Então abre portas. Com o mel artesanal, os meus olhos já começaram a brilhar já fiquei alegre. O meu rótulo que está lá, mel artesanal, futuramente ele vai estar
pode ter um registrozinho, entendeu? E isso vai me ajudar tremendamente. Presos poderão ser obrigados a devolver ao governo o custo pela sua permanência no sistema prisional. A proposta está na pauta da Comissão de Constituição e Justiça. Se for aprovada pela comissão, segue direto para a Câmara dos Deputados. O Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo, depois dos Estados Unidos e da China, seguido pela Rússia. São mais de 726 mil presos. Um preso custa, em média, R$ 1.500 por mês à administração pública, de acordo com dados do Grupo de Estudos Carcerários Aplicados da Universidade de São Paulo. Isso sem falar nos casos dos presídios federais, onde esse valor pode triplicar. O projeto torna mais rígida a lei de execução penal para determinar a cada preso contribuir obrigatoriamente no pagamento das despesas durante o cumprimento da pena. Se não tiver recursos próprios, ele deverá trabalhar para arcar com os gastos. Atualmente, a lei diz que o ressarcimento ao Estado deve ser feito quando possível. O consultor que participou da elaboração do projeto explica que a legislação existente já obriga o trabalho de presidiários, mas que, na prática, isso não ocorre. Cerca de 15% do trabalho. Então, o Estado não está conseguindo ofertar trabalho para o preso. Porque o trabalho ele é bom para o preso e é bom para a sociedade. Os dois lados ganham, né? Porque o preso trabalhando, a cada 3 dias de trabalho, ele corta um dia de pena, é a remissão. Agora, o Estado não está conseguindo fazer isso, né? O Estado não consegue oferecer oficinas de trabalho. Nós temos presídios no Brasil superlotados, insuficientes, falta vaga. Então, é mais um problema de execução do que de legislação. Uma consulta pública disponível no portal E-Cidadania no site do Senado, criado para estimular a participação dos cidadãos, mostra muita gente favorável à medida. É uma votação bastante expressiva, um número relevante, foram mais de 44 mil pessoas que votaram. Desses mais de 44 mil, 43 mil são favoráveis ao projeto. E comparado com outros projetos que estão no Senado, com todos os outros projetos que estão no Senado, esse é um projeto bastante aprovado, né, com um índice de aprovação de mais de 97%. Mas advogados criminalistas e estudiosos do tema se manifestam contra o projeto. É uma medida inconstitucional porque trata desigualmente os presos, ou seja, o preso que não tem recursos, o preso pobre, ele não terá as mesmas condições de cumprimento de pena dos outros presos que podem arcar com os custos. Não há vaga para todos os presos, ou seja, muitos presos querem poder trabalhar, mas eles não conseguem, porque não tem trabalho para todos. Nosso entrevistado de hoje é o professor Eduardo Xavier Lemos. Ele conversa com a jornalista Tânia Horman sobre a falta de direitos da população carcerária brasileira. Professor, queria agradecer a sua presença aqui conosco e já começar a nossa entrevista perguntando do que motivou a sua pesquisa, né? Porque a gente já teve anteriormente o professor José Geraldo falando que direito achado na rua é uma linha de pesquisa da UNB do direito que nasce do convívio social. E agora a gente pula para o direito achado no cárcere, né? Existe direito achado no cárcere? Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, agradecer todo o apoio que o Zé Geraldo sempre me deu, professor Nair Bicalho. Só existe o direito no cárcere em razão da gratidão do professor José Geraldo, na minha orientação de mestrado, e até por ele ter dado o nome para uma pesquisa de mestrado que foi feita ao longo da orientação dele. A pesquisa com aprisionados, a perspectiva do crime, da criminogênese, ela já vem desde a década de 80, do direito achado na rua, a partir do Roberto Lira Filho, que junto com o Zé Geraldo e com a Nair Bicalho, começaram com o estudo da criminologia dialética. Então, desde então, já se pesquisa, e a perspectiva do direito achado no cárcere, ele foi numa pesquisa realizada no Presídio Regional de Pelotas, na dissertação de mestrado efetivada no programa de mestrado do programa de pós-graduação em Direito da Universidade de Brasília.
O senhor pode explicar um pouco mais para nós o que o senhor viu, o que o senhor apresenta para nós desse estudo? A ideia, a concepção que foi feita, que eu apresentei para o programa de mestrado, foram entrevistas com aprisionados nesse sistema, onde eu tinha, desde a minha graduação, eu sou originário desta cidade, conheci o presídio regional, onde lá já tínhamos feito pesquisa desde a minha graduação, e eu propus para a UNB fazer essa pesquisa, o professor Zé Geraldo, e ele disse, não, vamos fazer a partir da perspectiva do direito achado na rua, da teoria crítica, nessa linhagem do encarcerado como aquele oprimido, aquela figura oprimida dos cidadãos ou das pessoas que convivem na sociedade, a partir do momento que elas entram no sistema carcerário, se é negado os direitos e a cidadania. Na convivência dentro do cárcere, fazendo um paralelo com o direito achado na rua, e cria-se direito também? Não o direito positivo das leis, dos códigos, sim, mas cria-se também o direito? Esse é o sistema do direito achado na rua. Essa perspectiva que nós temos de conceber o pluralismo jurídico, ou seja, o direito não é oficial, ele não é única ou exclusivamente composto nos códigos, mas também na pluralidade dos sistemas sociais. É claro, é muito importante a gente considerar que dentro do sistema carcerário existem grupos que não são grupos de movimentos sociais, sujeito coletivo de direitos, eles são grupos criminosos que não produzem direito, muito pelo contrário. Impõem regras. Impõem regras e violência dentro do cárcere. E é claro que nós não vamos considerar que grupos criminosos possam produzir direito. Por outro lado, nós consideramos que existem, e é isso que a pesquisa detectou, a partir de teorias pluralistas, que uma série de direitos são negados, uma série de direitos são reivindicados. O direito à saúde, o direito à alimentação, a dignidade da pessoa humana, são direitos que não existem no sistema carcerário brasileiro. E tudo isso tem que ser lido pelo direito. O direito não pode se omitir para a questão de uma série de violências que acontecem no sistema carcerário do Brasil. Ou seja, na pesquisa, o primeiro impacto, vamos dizer, quando se faz um levantamento desse, é constatar que esse cidadão está sujeito ao não direito. Isso significa que o país confunde justiça com revanche? Podemos dizer isso sim. Apesar de considerarmos que, ou pelo menos dentro de um conceito doutrinário e formal, considerarmos que o nosso sistema jurídico é super avançado, a gente ainda tem a perspectiva de que a pena brasileira é de retribuição. Eu não vejo muita diferença de retribuição para castigo. Ao percebermos como funciona o sistema carcerário brasileiro, ele pune no sistema de castigo, praticamente medieval ou até pior que o sistema medieval. O cárcere não era utilizado como um sistema de penas, mas sim para se aguardar o processo. No sistema brasileiro, utiliza-se o cárcere como uma forma de castigar depois da pessoa cometer um crime. E isso é muito grave, até porque as condições do sistema prisional brasileiro, onde as pessoas dormem com ratos, o local onde elas fazem as suas necessidades é um buraco no chão, que se chama boi. Não tem, muitas vezes, local para tomar banho, ou o banho é muito precário, saneamento básico, obviamente, não existe para a coletividade, quanto mais no sistema carcerário, e em muita localidade a comida que chega é podre, né? Então é realmente um não direito. Como é que os movimentos sociais, como é que essa parcela dos nossos cidadãos se articulam para tentar se defender do não direito? Bom, é muito interessante a questão da participação de movimentos sociais ou da sociedade civil organizada, como, por exemplo, a pastoral carcerária. Ela é uma das grandes, há muito tempo, desde a década de 70, a pastoral carcerária tem um contato muito grande, denunciando, prestando assistência, tentando prestar um certo acalento espiritual, claro, mas de alguma forma tentando mobilizar até essas pessoas e tentar contatar o sistema jurídico daquilo que está acontecendo. Não só a pastoral, mas também a sociedade civil no sentido da organização dos familiares. Mas dentro do sistema, nós até então não temos detectado um movimento organizado de presos que não seja uma organização criminosa. Ou seja, o não direito acaba alimentando e fortalecendo as organizações criminosas dentro do...
Agora, isso é um problema, é uma realidade que não é nova, né, professor? Isso é um problema antigo. Por que esse problema perdura? Há quantos anos perdura? Nos últimos 50 anos, a gente viu consolidar noções de direitos humanos, valores com relação a direitos humanos, que estão cada vez mais consolidados, que são cada vez mais reivindicados. Por que o sistema carcerário fica a reboque? Me parece que nós temos uma cultura de violência no Brasil. Na América Latina como um todo. Negamos a possibilidade de direitos humanos, apesar de formalmente o considerarmos e assinarmos tratados. No entanto, na prática, nós, cidadãos e também o Estado, não implementamos esses direitos humanos no cotidiano. Consequentemente, para aquelas pessoas que já foram encarceradas e no sentido de que elas cometeram aquilo que nós não consideramos correto, nós colocamos no último grau ou degrau daquelas pessoas que não devem ter os seus direitos básicos protegidos. Esse é um grande problema. Nós temos que ter uma cultura de direitos humanos, uma cultura de valorização do ser humano, claro, também para todas as pessoas que vivem em sociedade, mas, claro, para as pessoas que estão dentro do sistema carcerário. Eu falo isso porque exatamente essa ausência de cultura de direitos humanos, cidadania e dignidade fez com que organizações criminosas fossem formadas. E isso está dentro dos estatutos dessas organizações. Elas dizem, a partir do momento que nos foi negado a cidadania, nós nos organizamos e vamos gerar o pânico. E eu acho que nós vivemos no pânico que é causado por eles. E a partir da pesquisa e do levantamento, da constatação dessa realidade, temos luz no fim do túnel? Claro que sim, a presença do Estado, da cidadania. E o Estado, quando eu falo, não é o Estado mão dura. Não que o Estado não tenha que ter o poder punitivo, e aí eu falo de medidas alternativas, também a restrição da liberdade de alguma forma, mas o Estado ele tem a mão social. E qual é a mão social? É a educação. O Estado tem que prover o saneamento nas comunidades, o Estado tem que prover a iluminação. O Estado só entra, muitas vezes, nas comunidades com a mão da força. Não é diferente no sistema carcerário. O Estado aparece com a mão da força, mas o Estado omite-se na mão da saúde, o Estado omite-se. Então, esse foi estudo feito na dissertação de mestrado, mostrando o paralelo que acontece nas comunidades, muito similar ao que acontece dentro do sistema prisional, chegando-se àquilo que foi denominado direito no cárcere, ou que foi denominado no livro lançado, o pluralismo jurídico na omissão no Estado. É nesse paralelo de onde o Estado se esconde que muitas coisas ruins vão começar a aparecer no Brasil. A pobreza, a miserabilidade, a violência e até mesmo essas organizações criminosas. Então, a articulação, o direito achado na rua, nessa população periférica, pode refletir diretamente na questão da população carcerária. Sem sombra de dúvidas, porque o direito achado na rua, ele percebe, ou ele acredita plenamente que a defesa da cidadania, a consideração dos direitos reivindicados pela população e, consequentemente, na questão carcerária, que um tratamento mais humano, mais digno, mais protetivo, ele fará com que os seres humanos emancipem-se e possam ter tendentes à liberdade, faça com que uma sociedade seja mais justa e plural. Isso não dá espaço para a violência. A violência só vai surgir a partir de um processo de violência e negação. Professor, eu agradeço a sua presença aqui nos nossos estúdios. Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.